Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao webinar sobre onboarding da Pulses. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, gestora de T&D aqui na Pulses, e eu estou bem contente de poder falar sobre esse assunto com vocês, que é um tema que tem sido solicitado aos RHs e está super em alta, que é o onboarding. Já dando um spoiler para vocês, o onboarding é uma fase muito importante da jornada do colaborador. A gente vai discutir um pouco mais isso ao longo da apresentação, mas ele tem sido bastante solicitado aos RHs e realmente é um momento crucial da jornada dos colaboradores dentro das organizações. Então, estou bem feliz de poder compartilhar esse material com vocês, que foi feito com bastante pesquisa, bastante carinho e cuidado para que ele se torne um material relevante e que você possa realmente ter alguns insights e olhar para o seu processo de onboarding atual e repensar alguns modelos e alguns processos dentro da sua organização. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um jeito de ser, né, um jeitão de fazer as coisas. Então, talvez nem tudo que eu vou falar aqui se encaixe, né, ou faça sentido dentro da organização que você está atualmente, mas serve de apoio aí, né, de base para que você possa ter outras ideias e formule o seu próprio processo de onboarding que faça sentido e que tenha fit com a empresa que você está. Beleza? Então, vou me apresentar formalmente para vocês, né? Eu sou a Mariana Schaefer, a minha área de estudo é a psicologia. Eu vou falar um pouquinho de mim antes da gente começar a falar propriamente de onboarding. Por causa da psicologia, eu me encontrei na gestão de pessoas, em RH, mais especificamente em recrutamento e seleção, que é uma área bem clássica de RH, porta de entrada para muitas pessoas. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo, muitas de vocês começaram em recrutamento e seleção, né? Mas eu comecei ainda antes, na minha carreira profissional, lá com o programa que também talvez vocês tenham aí na empresa de vocês, que é o programa de jovens aprendizes. Né? Então foi lá que eu comecei a minha carreira profissional e logo depois eu migrei, fiz parte de uma empresa onde eu era do setor de marketing, né? Já fui da equipe de pós-vendas, que hoje nem se chama mais assim, né? Hoje a gente já tem nomes mais rebuscados para pós-vendas. E depois eu entrei em RH, em recrutamento e seleção, numa empresa multinacional e tive contato com todos os subsistemas de RH e com gestão de pessoas. Depois eu migrei para uma consultoria e a gente fala muito que eu estava do outro lado da mesa, né? Então comecei a pensar em treinamentos para grandes organizações, principalmente, né? E agora estou aqui como gestora de T&D na Pulses. Então, basicamente é isso, essa é a minha trajetória. Eu vou, no final, deixar meu contato para que a gente possa trocar figurinhas e também tirar dúvidas, estarei à disposição. Legal? Então, o que a gente vai falar hoje no nosso webinar, tá? Eu vou fazer uma breve descrição ou conceito sobre o que é onboarding, a importância do onboarding dentro das organizações e no contexto que a gente tem atualmente, né? A gente fala muito do mundo VUCA, né? Volátil, ambíguo, incerto. Então, esse momento que a gente vive atualmente, pensando o onboarding nesse cenário, né? Como estruturar na prática, então eu vou destrinchar aqui, vou comentar com vocês algumas práticas que podem te ajudar a pensar nesse processo e, consequentemente, como melhorar a retenção dos talentos na organização através desse processo de onboarding, tá? E aí depois, claro, vamos falar de boas práticas e algumas ferramentas que podem te ajudar nesse processo. Então, o que é onboarding? Onboarding, talvez você tenha ouvido a palavra integração. Hoje eu ouço mais e parece que tem mais se visto falar onboarding, né? Algumas palavras estão sendo trazidas sem tradução, né? A gente está usando, incorporando elas do inglês mesmo. E o onboarding é a ação ou processo de integrar
um novo colaborador a uma organização ou familiarizar um cliente com seus produtos ou serviços. Essa é uma definição de Oxford e é uma definição bem comum e até bem simples, né? Bem fácil sobre o que é onboarding. E aqui, o onboarding, então, ele se coloca também, tanto quanto para colaboradores, quanto para organizações que querem familiarizar os seus clientes. Então, você pode ouvir onboarding quando as pessoas falam de integrar novos colaboradores e também novos clientes em um novo serviço ou um novo produto. Então, a gente pode falar, por exemplo, de onboarding da ferramenta Pulses, né, ou de uma outra ferramenta, de um sistema, enfim, que é o período onde a pessoa vai se acostumando com aquela ferramenta e vai entendendo do que ela se trata, enfim, vai se familiarizando. Aqui a gente vai tratar sobre o onboarding para novos colaboradores, que é essa etapa onde as pessoas vão se familiarizando com a empresa, e esse vai ser o nosso foco. Alguns estudos e a literatura nos aponta que esse processo de familiarização e até de decisão se a pessoa quer fazer parte ou combina com o fit da empresa ou não, demora em média 6 meses. É claro que a gente costuma falar que nada está escrito em pedra, né? Cada caso é um caso, mas em média é isso. E a gente vai ver mais para frente que o onboarding não começa quando a pessoa entra na empresa, ele começa bem antes. Então, para a gente conseguir pensar nesse onboarding, né, e pensar talvez, se colocar nesse lugar de primeiro dia, eu gostaria que vocês que estão me ouvindo aí, pensassem numa situação que eu tenho certeza que todos vocês já passaram. Vou compartilhar uma história com vocês que é da minha vivência, para que talvez seja o fio da meada aí para vocês. Eu sou gaúcha, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e quando eu tinha 8 anos eu me mudei para Santa Catarina. Nessa mudança de estado, que nem é tão longe, inclusive, né, bem próximo, eu criança ficava pensando o que as crianças de Santa Catarina faziam, o que elas brincavam, o que elas estudavam, como é que ia ser a professora, como é que ia ser a escola. Então, vários questionamentos, né, e várias perguntas, sem nenhuma resposta concreta, porque no final a gente só sabe vivenciando mesmo, né? E aí, no primeiro dia da escola, eu estava lá no meio de um pátio com várias crianças, né? E muitas pessoas novas, professores, alunos, até estrutura física, era tudo novo. E aquela adrenalina, né, de fazer amigos, de entender como é que funciona, de ser aceita também, né, de novas possibilidades. Então, esse friozinho na barriga que a gente tem, enquanto essa frase que está projetada aí para vocês, que vocês estão vendo, o novo, o desconhecido, ela vem muitas vezes complementada, né, vem antes, né, da frase que o novo e o desconhecido geram ansiedade, geram desconforto, geram medo. E se tornou bem clichê, é uma frase bem batida, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso, mas é bem verdade, né? A gente tem uma estrutura psicológica que realmente nos coloca mais em alerta quando as situações são novas e quando você não sabe o que esperar, né? Na verdade, a realidade é essa, assim, o novo é aquilo que você não sabe muito bem o que esperar, o que vai acontecer, e aí a gente já fica um pouco mais de alerta. Claro que as experiências vão mudando conforme você vai tendo mais caminhada, mais bagagem mesmo, mas o cerne da questão é justamente esse. Eu tenho certeza que as pessoas, quando mudam, e eu vivenciei muito isso, quando mudam de emprego, né, quando mudam de uma organização para outra, elas também sentem isso, elas vivenciam isso, claro. Não lá quando a gente está descobrindo tudo, né, lá na nossa infância, mas é basicamente essa sensação de enfrentar algo novo e de ser colocado num ambiente que você não conhece absolutamente nada, né?
Então, esse sentimento e essa sensação é pela qual as pessoas que estão entrando nas organizações lá no primeiro dia experienciam. É naquele modo de adrenalina e tudo mais que eles estão. Então, esse é um ponto importante e talvez seja interessante a gente lembrar e resgatar isso, porque eu já vivenciei e já, né, tive muitos contatos com integrações que são aquelas integrações assim, no primeiro dia a pessoa tem uma imensidão de informações, muitas e muitas coisas teóricas e falando sobre mínimos detalhes e nesse primeiro dia. Se a gente pensar que esse primeiro dia é o primeiro dia que a pessoa está analisando as coisas, que ela está mais ansiosa, né? Que é um momento de mais ansiedade, a gente consegue pensar que muito das coisas que vão ser faladas naquele dia, talvez ela não retenha, né? Talvez não se concretize como aprendizagem, porque esses mecanismos de defesa, né, de ansiedade, que a gente vê aí como fuga, né, como esquiva, fuga, enfim, e que geram alguns sintomas no nosso corpo, não de uma ansiedade patológica, mas de uma ansiedade natural, né, do que é novo e desconhecido, não permite com que a gente aproveite como a gente poderia aproveitar se a gente estivesse muito mais tranquilo, né? Então, talvez esse dado seja um dado importante para a gente ter em mente quando a gente vai pensar no nosso programa de integração e no nosso programa, nosso processo de onboarding, tá? Então, eu quis trazer esse exercício para vocês, mais para mostrar, né, esse exercício rápido, mais para mostrar que a experiência importa, né? Eu acho que essa é uma máxima para quando a gente for pensar no processo de onboarding, porque muitas vezes eu sei que o RH é questionado ou tem que defender muito esse programa para os líderes, para os gestores, né? Então, talvez essa metáfora, essa analogia ajude vocês também a colocar isso para os líderes e para os clientes internos que vocês têm, porque como um colaborador será recebido, como ele vai ter a primeira impressão dele, importa bastante. É ali que ele vai construir os primeiros passos dele, né? Como, por exemplo, a gente ouve muito falar que as entrevistas são a porta de entrada para as empresas, né? Mas antes disso, já tem um processo de pesquisa da empresa e agora se fala também bastante de employer branding, né? Então, o quanto que a sua marca é uma marca empregadora. Então, a experiência, na verdade, ela começa antes dessa pessoa iniciar com você como um novo colaborador. Ela começa lá quando quando essa pessoa vai fazer as pesquisas sobre a sua empresa, quando ela visita o seu site. Então, essa experiência, ela começa antes. Mas quando a pessoa está ali, ela já passou ela, né, enfim, quis a sua empresa, você quis essa pessoa com vocês, né, dentro do quadro de vocês de colaboradores, e agora ela iniciou está no primeiro dia, está ali. Esse processo de como essa pessoa será recebida e como ela vai se sentir nesses primeiros dias vão ser cruciais e vão ditar como que ela vai se comportar de acordo com o que ela for recebendo também da organização. Então, nesse primeiro tempo, a gente vai, como lá na escola, né? Vou voltar para esse exemplo. A partir do momento que você vai se sentindo mais à vontade e vai entendendo alguns sinais e algumas mensagens que são passadas para você, você vai entendendo como que você deve se comportar dentro dessa organização. Então, por exemplo, se a integração, né, esse momento de onboarding, lá no primeiro dia, foi um momento onde a pessoa não tinha lugar de fala, onde ela tinha que só escutar, não podia falar nada, não podia perguntar. Que sinais e que mensagens isso vai dando para as pessoas que estão começando? Poxa, que talvez essa empresa, ela não seja uma empresa onde eu possa me colocar, onde as ideias sejam aceitas facilmente. Talvez essa seja uma empresa onde eu precise, né, escutar mais, escrever mais, ser mais técnica do que me expressar, por exemplo, né? Ou outro exemplo,
se esse primeiro dia esse colaborador for recebido com um lugar bem alegre, com paredes pintadas, balões, não sei, com vários artefatos aí que lembram uma festa, ou que lembram uma coisa divertida. Que mensagem que isso passa, né? Passa uma mensagem de que a empresa tem um pouco mais de abertura ou se importa, né, com esse tipo de momento. Então, todas essas coisas que vão acontecendo nos primeiros dias, não só nos primeiros, né, mas principalmente nos primeiros dias e meses ali desse novo colaborador, vão dizendo para ele, vão dando mensagens bem sutis de como que, e às vezes não tão sutis, né, de como que ele precisa se comportar dentro dessa organização para ser aceito. Então, você deve lembrar, se você é uma pessoa, por exemplo, que passou por mais de 2 ou 3 empresas, como que foi esse início e quais insights você foi tendo e até feedbacks, assim, talvez não feedbacks tão formais, mas coisas que foram direcionando o seu comportamento. E aí é que começa a ficar interessante e importante, porque você precisa estabelecer logo nos primeiros dias e horas e contatos, né, uma cultura e uma possibilidade de diálogo com esse novo colaborador, porque a partir dali e a partir dessa abertura que a pessoa vai te procurar e vai dizer se está tudo bem, se não está. Ela vai conseguir te dar também feedback sobre como ela está saindo, como que está sendo, enfim, porque eu acredito que vocês já tenham passado por isso ou saibam de empresas, né? Muito provavelmente vocês já vivenciaram de colaboradores que saíram, né? Sei lá, estavam trabalhando uma semana na empresa e saíram e ninguém sabe muito bem explicar por quê. Por que essas coisas acontecem? Porque esse colaborador não se sentiu à vontade, muito provavelmente, né? Claro, tem casos e casos, mas acontece bastante das pessoas não se sentirem à vontade, também não se sentem à vontade o suficiente para falar isso com ninguém e resolvem sair porque acham que não deu certo, né? Então, esses primeiros dias, esses primeiros momentos, eles vão ser decisivos de como essa pessoa vai se comportar dentro dessa organização e até mesmo como ela vai produzir, né? Então, assim, imagine que você tem um processo de onboarding onde a pessoa não tem acesso aos materiais, às pastas, aos e-mails que ela precisa para desempenhar o trabalho. Ela vai demorar um tempo a mais para ter esses acessos, ela vai ficar perdida, ela não vai se situar bem, logo ela vai demorar mais tempo para produzir e para se sentir confortável, né, ou para produzir plenamente nessa posição. Então, essas são coisas para a gente pensar que que tangibilizam, né, que dão material para a gente quantificar o quão importante é essa etapa da jornada dos colaboradores. Tem uma pesquisa da Brandon Hall Group que mais da metade das organizações relata que a maioria eu traduzi como desencantamentos, tá? Mas desencantamentos ou rupturas assim desse contato empresa e colaborador dos novos colaboradores ocorre durante os primeiros 6 meses. Então, é um dado que a gente estava falando um pouquinho lá atrás e que é trazido também por essa pesquisa desse grupo, que mais da metade das empresas relatam que a maioria dessas rupturas e desses desencantos que o colaborador tem com a empresa acontecem durante os 6 meses. E o contrário também acontece. Então, a maioria das empresas também percebe que o colaborador não está desempenhando bem, que ele não está satisfeito, ou que a empresa não está satisfeita com aquele colaborador ali durante aqueles 6 meses, tá? Vocês talvez achem na literatura alguns autores chamando esse momento de aculturação, aculturamento, né? Não sei se eu falei certo aculturação, mas aculturamento, esse termo ele é utilizado para definir esse tempo aí que a pessoa entra em contato com o fit da empresa, né, com o fit cultural, e ela vai decidir, a empresa também, se faz sentido.
Então, pontos importantes para quando a gente for pensar em onboarding, tá? E quando a gente for... queria deixar aqui, frisar com vocês, que onboarding não é aquele primeiro dia e aquele primeiro treinamento que, em geral, as empresas têm por praxe, que vai lá, por exemplo, se for uma indústria, vai lá, segurança do trabalho, vai, não sei, ergonomia, ambiental, enfim. Ou se for serviço, vai RH, administração de pessoal para assinar um monte de folha. Então, quando a gente fala de onboarding, a gente fala desse processo que eu citei, que vai iniciar antes da pessoa se candidatar a uma vaga, né, na sua empresa, vai acontecer lá quando ela está olhando o site da empresa, quando ela ouve falar da empresa de vocês, até o momento onde ela já está totalmente familiarizada, e isso pode levar aí 6 meses ou até mais, quando ela se sente confortável e se sente em casa dentro daquele novo emprego e nova função, tá? Então, isso é bem importante para a gente deixar definido, né, e deixar aqui alinhado. E aí, pensando que isso é um processo e que é uma construção, a gente não está falando em treinamento, a gente não está falando que onboarding é chegar, por exemplo, e começou a fulano na minha empresa e eu vou treinar ela de todas as formas, vou treinar ela como faz uma cópia, como digitaliza, não. Vai muito além de um treinamento, porque a gente está falando em receber essa pessoa de uma forma genuína. A gente está falando em mostrar, em passar essa mensagem que a empresa se importa, quer ter aquela pessoa ali, está feliz com ela, enfim. Então, o processo de onboarding não fala sobre a gente treinar as pessoas, fala também, mas não fala simplesmente em treinamento, porque vai muito além disso. Vai justamente no que a gente estava conversando antes, sobre passar essa mensagem e mostrar para a pessoa que ela é importante e que ela tem um canal aberto de comunicação com a empresa, tá? Para isso, para a gente pensar em estruturar onboarding, para a gente pensar em onboarding dentro das organizações, o primeiro ponto, com certeza, é conhecer a cultura da empresa. Então, quando você conhece a cultura da empresa que você está inserido e está inserida, você consegue ter uma gama maior de possibilidades para estruturar programas e pensar em ações. E por que eu digo isso? Quando eu penso em cultura, toda empresa, a cultura é aquele jeitão de ser da empresa, né? Aquele jeito de fazer as coisas. Quando a gente pensa em cultura, não tem certo nem errado, né? É o que dá certo para aquela empresa e é como as pessoas vão se relacionando e construindo coisas através daquela organização. Então, conhecendo a cultura da empresa, você pode pensar num programa de onboarding que faça mais sentido para aquela organização. Então, por exemplo, se a minha empresa é uma empresa super hierarquizada, né, que tem uma hierarquia e que obedece cargos e tudo mais, o que eu posso fazer dentro dessa estrutura hierárquica para que essas pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas e tenham e entendam as regras que estão colocadas ali nessa empresa, mas que ela não seja podada, né? Por algum cargo ou sinta medo de alguma autoridade, enfim. Então, assim, você olha para a cultura da empresa, você olha para a cultura até daquele, a gente chama de bolhas, né? Para aquela cultura daquele setor, para aquele gestor, enfim, e pensa nesse onboarding sempre atrelado a essa cultura. Então, outro exemplo é quando vamos pegar uma startup, por exemplo, né? Quando você pensa numa startup da área da tecnologia, e aí a empresa é super descolada, você já entra lá no site, e aí a pessoa que representa aquela empresa, a pessoa que está no site, é uma menina, uma mulher de cabelo rosa, uma pessoa jovem com moicano, não sei, estou inventando, tá? Eu nunca vi esse site. Mas isso já passa uma mensagem de que cultura essa empresa tem.
Então, a empresa que tem lá no site dela uma pessoa com cabelo rosa, outro com moicano, enfim, que tem múltiplas imagens de pessoas diferentes, diversidade, o que ela passa para o mercado e, consequentemente, para as pessoas que estão querendo ser colaboradores, pessoas que estão pesquisando a marca. Passa a imagem de que ela é uma empresa cool, né? Que ela é uma empresa que aceita as pessoas de diversas formas, que ela está aberta, né, a cabelos rosas e seja o que for. Então, a cultura da empresa ela se manifesta de diversas formas. Então, para começar a pensar em onboarding, você tem que analisar essa cultura, olhar para ela e imaginar o que faz sentido. Porque não adianta, por exemplo, a gente chegar nessa startup que investe em pessoas mais criativas, que investe em pessoas mais arrojadas, em diversidade, em múltiplos pontos de vista e pensamentos, e arquitetar um programa de onboarding super na caixinha, onde uma pessoa fica ali falando o tempo todo e as outras pessoas ficam só ouvindo. Não vai fazer sentido para aquela organização e se o processo de recrutamento e seleção está bem estruturado, está bem alinhado com a cultura, não vai fazer sentido para essas pessoas que estão ouvindo, porque muito provavelmente essas pessoas serão pessoas mais questionadoras, mais criativas e vão colocar em xeque esse modelo. Então, quando a gente fala em empresa, é sempre importante olhar para a cultura e ver o que faz sentido para você, o que faz sentido para os líderes, o que faz sentido para essa organização. Beleza? Outra coisa que a gente já comentou é ter em mente que é um processo contínuo. É claro que ele não vai levar a vida inteira, né, a jornada inteira do colaborador, mas ele é um processo contínuo que não termina lá nos 3 meses, que é o que a gente tem de legislação até então no Brasil, e não acaba aí, não, nem antes, né, nos 15 dias, enfim. Ele é um processo contínuo até a pessoa se sentir familiarizada e se sentir embarcada nessa nova organização e nesse novo caso. E a gente pode pensar em onboarding como uma etapa da jornada de colaborador. Ela é uma etapa, né? Mas se você está pensando em onboarding, provavelmente em algum momento você vai ser chamada, ser convidada e convidado para olhar para as outras fases da jornada do colaborador. Então, talvez o fio da meada aí que você possa ter, o fio condutor, é olhar para essa jornada desse colaborador e pensar, olha, que momentos que ele tem esses momentos de contato com a organização, então quais são esses, mapear isso e aí olhar para esse onboarding, pensando lá, por exemplo, no recrutamento e seleção, pensando no site, então olhar para o site da empresa de vocês, olhar para a página de carreira, se tem uma página de carreira, e ver como que vocês estão elaborando essa descrição de vaga, essa divulgação, e que mensagens elas passam para esses novos futuros, né, novos colaboradores. Então, pensar em onboarding é olhar para a jornada do colaborador inevitavelmente. E talvez tenham outros pontos da jornada do colaborador, talvez lá no desligamento, né, no momento da separação, tenha onde essa pessoa decide ir para outra organização, ou essa organização decide que essa pessoa não faz mais parte do quadro, não faz mais sentido fazer parte do quadro. Tem pontos interessantes para se pensar em onboarding, tá? A jornada realmente ela vai se alimentando, né? Então você pode ter insights muito legais de uma entrevista de desligamento, por exemplo, sobre coisas que você pode fazer no seu onboarding. É claro que daí você já está agindo, né? Quando a coisa já foi, né? E que a ideia aqui é que a gente possa olhar antes, mas olhando para toda a jornada, você pode ter insights ao longo de toda a jornada. Então, tudo é sobre quem você vai atrair. A gente está falando muito sobre onboarding, sobre o processo de embarcar esse novo colaborador, mas antes, como a gente também falou, tem um processo que inicia lá na sua organização de quando você divulga essa vaga, quando você constrói o seu site, de quando você posiciona a sua marca, né? Já citei aqui o Employer Branding. Então, como que a sua marca
se posiciona no mercado e que públicos que ela quer atingir, quem que ela quer ter no time, né? Então, se a sua empresa é uma empresa de excelência de qualidade, não, a gente é uma empresa, a gente prioriza qualidade acima de qualquer coisa. Então, que tipo de mensagem que ela está passando, né? Para atrair essas pessoas que também prezam pela qualidade e que para essas pessoas isso também é fundamental. Porque esse fit cultural mesmo, né? Esse match que acontece entre pessoas e organizações vai muito por essa linha de interesses e propósitos parecidos, se não iguais, tá? Então, coisas para você olhar quando a gente está pensando em onboarding, antes dessa pessoa entrar, né, por onde ela passa. Então, como são divulgadas essas oportunidades, né? Como e onde também. Se é fácil, se não é, se tá um textão gigante, se é um texto muito técnico, se é um texto talvez divertido, engraçado ou cool demais para a empresa que você está, como que é o site da marca, como que você se comunica com os seus candidatos e quais as impressões deles sobre o processo seletivo. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa que vou me candidatar para uma empresa e aí eu, não sei, entro em contato com a empresa e a empresa fala assim, a gente só recebe currículos em papel. Que imagem que isso traz? Que mensagem que essa empresa está dando para o mercado, né? Ou a gente só aceita candidaturas através do nosso site. Ou nosso processo de entrevista, de recrutamento é todo online. Então, já são elementos que você vai capturando sobre aquela empresa antes mesmo de ter contato com alguém daquela empresa efetivamente para um processo seletivo, né? E aí, tendo essas etapas e esses pontos de contato alinhados com a cultura da empresa de vocês e com os objetivos, vocês conseguem estruturar todos esses momentos, né? Eu sei que não é tudo que fica sobre o guarda-chuva do RH, mas vocês conseguem olhar para todos esses momentos e sugerir alterações e provocar mudanças que atraiam pessoas mais, que se identifiquem mais e mais, que façam mais sentido para as organizações de vocês, dentro do que as empresas buscam e do que as pessoas também estão buscando. Então, por exemplo, se eu estou querendo atrair pessoas mais criativas e tudo mais, o que eu tenho que, se a minha empresa é uma empresa assim, o que eu tenho que mudar e o que eu tenho que dizer para o mercado e o que eu tenho que colocar no meu site, como que eu tenho que divulgar as minhas vagas para que essas pessoas que são criativas se identifiquem, né, com esses anúncios e tudo mais. Então, com esse mapeamento e olhando para esses pontos de contato, você vai conseguir, e conhecendo a cultura, né, como a gente tinha falado, você vai conseguir olhar para isso e repensar alguns modelos e algumas práticas. Tá? Então, eu trouxe uma frase aqui, que o fit cultural é a probabilidade de alguém refletir e ser capaz de se adaptar às crenças, atitudes e comportamentos centrais que compõem a sua organização. Então, tudo aquilo que a gente estava falando de fit, de match, né, entre uma pessoa e uma organização é isso. É a probabilidade, né, de alguém olhar para a tua organização e ser capaz de se adaptar às suas crenças, né, as crenças que aquela empresa tem, as atitudes que são esperadas, comportamentos que compõem aquela organização. E aí alguns pontinhos aqui também para a gente pensar e para a gente talvez ter esses tópicos aí como norte para pensar em onboarding. Então, assim, tem uma frase que é bem legal, que é gestão de pessoas não é só com RH. Essa frase eu vi circulando em alguns lugares aí, eu acho que os RHs já estão empoderando seus líderes com ela, né? Mas no processo de onboarding, o líder, ele é protagonista e ele precisa ter a clareza de que ele é o protagonista dessa história, porque finalmente o colaborador vai ser o colaborador da equipe dele, né?
da equipe dela vai estar respondendo diretamente para essa pessoa e não, né, não faz sentido que ele não esteja engajado nesse processo. Então, desde lá do processo de recrutamento e seleção, quando se pensa nessa vaga, quando se pensa o que se espera desse colaborador, o que se quer como competências, o que se abre mão de características técnicas ou não, esse líder precisa estar engajado. Então, tem algumas falas, assim, por exemplo, o primeiro dia do colaborador na área, né, naquela área, depois de passar por alguns treinamentos oferecidos pelo RH ou por outras áreas, ele vai começar lá na área e o gestor não está lá para recebê-lo. Então, que mensagem que isso passa? O momento lá de recrutamento e seleção pode ter sido ótimo. Os pontos com o RH têm sido ótimos, mas e aí ele chega lá na área e ele se vê completamente desassistido. Que mensagem que isso passa também, né? Então, o líder ele tem que estar engajado, ele tem que trabalhar em conjunto. Afinal, ele se não o maior interessado, um dos, né? Nesse processo, e ele precisa se ver nessa posição de pessoa que conduz, pessoa que oportuniza, né, que essa pessoa se sinta bem e se sinta confortável dentro da empresa. E aí outro ponto para a gente pensar aqui é reduzir a burocracia. Então, olhar para esses materiais, esses documentos que a pessoa precisa, né, ler, precisa assinar quando ela vai entrar na empresa e pensar como que você pode otimizar esse processo, como você pode deixar mais simples, mais descomplicado, mais fácil para essa pessoa, para que ela não tenha que ir lá no primeiro dia, onde ela está, ou no segundo, enfim, onde ela está com todas as possibilidades de absorver coisas, assim, de produzir, de falar, enfim, de se integrar com a empresa. Ela passa lá 1, 2 horas lendo o contrato, lendo materiais que ela poderia ter feito antes. Então, olhar para esse seu processo atual e pensar em como que ele pode ser otimizado, como que ele pode se tornar mais simples, menos burocrático, né, para que essa pessoa se sinta realmente iniciando, né, para que ela não sinta que tá preenchendo protocolos ali, né. Outro ponto bem importante é estar pronto, né? Então, preparar a empresa, e aí quando eu falo preparar a empresa, tem várias dimensões, né? Preparar ela fisicamente, então, para receber essa pessoa, tem que ter se essa pessoa, por exemplo, vai trabalhar no computador, ou, enfim, ela tem uma estação de trabalho que está ali esperando por ela, né? Então, ou se não se ela vai operar uma máquina, não sei. Que esse lugar esteja pronto para recebê-lo, né? Que as pessoas que estejam ali em volta saibam que essa pessoa vai entrar, que essa pessoa vai chegar, que ela vai fazer parte, porque é uma forma de preparar também as pessoas para que o ambiente, né, é constituído também pelas pessoas. Então, assim, que essas pessoas saibam que vai chegar alguém, que ela vai fazer parte do time, e que elas também estejam, de alguma forma, esperando essa pessoa entrar, né? Eu trouxe uma frase aqui do Sullivan, que é professor na Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia. Ele fala assim: a pior coisa que você pode fazer é aparecer depois de 3 ou 4 dias que o novo colaborador iniciar. É como se você casasse e não tivesse seu companheiro ou sua companheira na lua de mel. E essa metáfora, né, essa frase é bem legal e é bem ilustrativa, porque ela ela demonstra, né, que a pessoa vai construindo tanto interesse quanto expectativa ao longo desse processo. Então, quando você está nesse processo aí de conhecer essa empresa, de entrevista, de tudo mais, é todo um processo que vai criando expectativas. E aí depois, quando você chega, é muito importante que a pessoa com quem você tem contato, seu supervisor imediato, né, a sua líder, ela esteja ali para te receber, porque afinal você nutriu toda uma expectativa sobre aquele momento, né? E é a pessoa com quem você vai ter maior contato. Então, é bem importante que se faça um presente e que as coisas estejam prontas, né?
Outra coisa que a gente já tem falado aí durante o webinar, mas que é importante ressaltar, é criar uma cultura de diálogo, né? Então, criar um espaço aberto para que esse colaborador se sinta à vontade para falar sobre as coisas que ele tem dúvidas, sobre as coisas que ele acha que talvez não façam sentido, né? É crucial também que esse colaborador, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, sente com o líder, né, com a líder, com a gestora, e entenda o que se espera dele, né? Quando você chega numa empresa e alguém senta com você e compartilha, olha, a gente está aqui num desafio, esse aqui é o cenário atual, a gente espera que você possa contribuir com isso, isso e aquilo, e a gente está muito contente que você, né, esteja aqui com a gente apostou em você lá no recrutamento de seleção por causa disso. Que diferença faz, né, desse líder sentar, então, um momento com essa pessoa para falar de negócio, para falar sobre as expectativas. Porque se não tiver esse momento, a pessoa vai fazendo como ela sabe, né? Sem muito rumo. Então, esse momento é bem importante que tenha esse ritual. Outra coisa que pode ajudar bastante e que é bem bacana é colocar uma pessoa como um ponto focal. Né? Então, isso o líder pode olhar para a equipe e pode pensar em pessoas que tenham atividades semelhantes ou que sejam pessoas que já têm, por exemplo, num plano de PDI, ser gestor, né? Num plano aí de desenvolvimento individual, uma projeção de carreira para ser um gestor, ou uma pessoa que gosta de se comunicar, uma pessoa que se relaciona bem dentro da equipe para que para ser um ponto focal. Então, quando a pessoa inicia lá no setor, o gestor já apresenta para essa outra pessoa e fala assim, olha, essa daqui é a fulana, você pode se reportar a ela quando você tiver dúvidas, ela vai conseguir te orientar. A gente sabe que nem tudo você vai lembrar, tudo que a gente conversou, né? Então, quando você tiver alguma dúvida e eu não estiver, eu líder, né? Você pode reportar para essa pessoa, ela vai conseguir te orientar, enfim. Então, já cria uma conexão dentro da equipe com esse novo colaborador. Essa pessoa pode estabelecer outros tipos de contato, pode levar essa pessoa para almoçar, ela pode integrar ela em atividades que não são só do trabalho, né? Enfim, que são, sei lá, um bate-papo que eles têm depois do trabalho, um ferino que talvez essa equipe tenha e que vai, com certeza, contribuindo para essa integração e para esse sentido de pertencimento que essa pessoa vai criando ao longo do processo de onboarding. Outra coisa que a gente também falou um pouquinho, mas é integrar essa pessoa aos rituais. Então, assim, se essa equipe vai almoçar, levar essa pessoa junto. Então, o líder, ele é responsável, né? E talvez, antes disso, o RH seja, talvez, um possível parceiro para pensar na estrutura desse líder, para preparar esse líder para que ele seja capaz, né, de desenvolver esse líder para que ele seja capaz de olhar para esse colaborador e no primeiro dia levar ele para almoçar, se importar, né, de que ele esteja almoçando com as pessoas, conhecer, né, as rotinas desse colaborador e incluir ele nos rituais da organização. Então, se tem uma reunião mensal, então já incluir essa pessoa, porque sim, né, quando você é incluído já no início, você sente que essa caminhada ela vai durar, você já fica mais confortável. Olha, poxa, ele me chamou para uma reunião daqui 4 meses, daqui 3 meses, não sei, ele me incluiu nas reuniões do time que estão marcadas para o ano inteiro, eu já estou em todos os invites. Então, peraí, essa líder realmente está interessado que eu continue, que eu construa uma história junto com ele, junto com essa equipe, junto com essa empresa. Então, é bem importante que essa pessoa faça parte desses rituais, tá? Outra coisa tanto para o RH quanto para os líderes, mas mais para o líder, né, para as líderes, estar próximo, né? Então, a gente tem esses rituais de one-on-one, né, bem conhecidos no mercado, que estar você e mais uma pessoa, o líder e o liderado, né? Então, esse encontro one-on-one, onde a pessoa vai se sentir mais à vontade para colocar as coisas que ela sente. Porque nem sempre, dependendo do perfil, ela se sente à vontade para abrir, enfim, ideias e tudo mais num grande grupo.
Então, esse one-on-one, essa reunião pessoa, líder e liderado, possibilita que você converse sobre assuntos mais pontuais, então você vai falar especificamente sobre aquela pessoa, e aí também vai possibilitar que a pessoa se sinta mais à vontade para falar alguns assuntos com você. Inclusive sobre coisas pessoais, né? Às vezes a pessoa tem uma demanda, por exemplo, ela nunca vai almoçar na empresa, porque ela tem uma rotina em casa, ou se for, né, o seu trabalho 100% remoto, se a sua empresa for 100% remoto, mais importante ainda, então, estabelecer essas rotinas one-on-one, esses rituais, para que essa pessoa tenha um momento onde ela vai falar certamente com aquele gestor e vai esclarecer dúvidas, né? Ela sacia aí uma sede de estrutura que as pessoas têm. Então, esse é um momento, essa também é uma prática. E aí, claro, você tem que olhar de novo, né, para a cultura, para o que funciona para a sua empresa. Tem empresas que fazem, e líderes que fazem one-on-one, né, fazem reuniões com todo mundo toda semana, então uma vez por semana, tem 15 em 15, e aí você tem que olhar para a sua empresa e ver o que faz mais sentido, beleza? Outra coisa tenha um plano. Então, para essa pessoa, quando ela entrar, ter um plano para ela, assim, do que ela precisa ler, o que ela precisa saber, que materiais que ela precisa consumir, que sistemas que ela precisa acessar, que treinamentos que ela precisa fazer. Então, é quase como se fosse um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual, mas curtinho, né, ou menor, assim, né, que seja, pode ser numa planilha de Excel, ou no sistema que você tem aí na sua empresa, ou, né, enfim, como for, num e-mail, né, que a pessoa saiba assim, ó, eu preciso ler esse material, eu preciso olhar para isso aqui, eu preciso conhecer a carteira de clientes, eu preciso, enfim, coisas, pequenas tarefas que a pessoa tem que ir fazendo para se integrar com esse time, com essa empresa, e que vão facilitar nesse processo de familiarização e de onboarding, e também vai fazer com que ela produza, né, e esteja plenamente no cargo mais rápido. Esse plano, é necessário ter um plano para que a pessoa tenha esse norte, né, de atividades, para que ela não fique ali sem fazer nada, que às vezes mesmo com senha, e-mail e tudo mais, a pessoa não sabe por onde começar, então ter uma estrutura ali. E também dar material para que esse líder também vá acompanhando, né, esse colaborador nesse desenvolvimento. Então, você fez um plano lá e viu que uma das atividades do plano é que a pessoa construísse uma planilha de Excel para ela controlar, não sei, gastos específicos de um cliente. Estou dando um exemplo aqui. E aí você viu que essa pessoa não conseguiu executar isso. E aí o líder na rotina one-on-one vai perguntar, e aí? Você conseguiu, não conseguiu, o que aconteceu? Aí você vai descobrir que, né, enfim, a pessoa tinha uma limitação de Excel, que ela trabalhava com outro sistema, ou que não, ela fez muito rápido, que talvez você possa ter ela como um ponto para desenvolver a equipe, enfim. Então, coisas vão surgindo e você vai aprofundando esse contato, conhecendo melhor essa pessoa nesses momentos, tá? E aí, falar sobre avaliações. Então, eu coloquei aqui que o líder deve discutir os itens que irão compor a avaliação de desempenho desse colaborador já no início, porque aí a pessoa, além de saber o que esperam dela, ela vai saber o que ela tem quais são os entregáveis que ela tem que ter, né? O que ela precisa fazer para que ela seja classificada, né? Avaliada, classificada, avaliada são palavras assim um tanto quanto pesadas, né? Mas é mais ou menos por aí. O que ela precisa fazer e construir para que ela seja vista e para que o líder dela considere ela como uma pessoa que está entregando, né? Que ela está performando bem, enfim. E aí, no todo, o que precisa estar claro, tá? Tanto para RH quanto para líder. As formas de conduzir um processo de onboarding, elas vão ser diferentes, elas vão ser múltiplas, elas vão, enfim, ter nuances diferentes em cada empresa. Mas a intenção por detrás dela vai ser a mesma, que é estabelecer uma relação com esse colaborador, que ele possa dialogar e que ele possa ter esse canal aberto
para reter esse talento, para que ele não se sinta mal e para que a empresa não desperdice, nem a pessoa, obviamente, todo esse processo que foi feito, desde seleção, né, recrutamento, divulgação, todo esse processo para que ele não seja em vão, porque talentos são desperdiçados quando não há diálogo e quando as pessoas não se sentem à vontade para falar e acabam saindo porque realmente desistiram daquela organização, pensaram, poxa, não faz sentido, não estou me sentindo bem, e é isso. Então, esse é o plano de fundo que tem que ter sempre em mente quando a gente vai pensar em onboarding e tem que estar sempre bem claro. E aí a gente está chegando no final e para falar um pouquinho, então você já pensou nesse processo de onboarding, você já olhou para ele, você já estruturou e agora? Né? E agora, José? Então, é importante acompanhar, porque como é que você vai saber que o processo de onboarding está funcionando? Né? Muitas empresas descobrem que esse processo não está funcionando quando a pessoa já saiu, ou quando a pessoa vai lá bater na porta do RH e dizer que o líder, né, passou 3, 4 horas e o líder não foi buscá-la, ela não sabe onde é a área dela, ou enfim. Então, é importante que você acompanhe esse processo para que você vá recebendo feedbacks da pessoa ao longo do tempo, para que não chegue lá no final dos 3 meses, dos 6, enfim, e a pessoa diga, olha, para mim não fez sentido, porque eu estou aqui, não sei, 1 mês, 2 meses e ainda não entendi nada. Então, acompanhar é um processo fundamental para que a gente consiga mensurar. E aí, você tem vários instrumentos e várias ferramentas, a Pulses é uma delas, que pode te ajudar a elaborar uma pesquisa para mensurar isso, né? E a Pulses tem um local, né, uma ferramenta específica para trabalhar pesquisas customizadas, né, pesquisas de onboarding, por exemplo, mas você pode contar com outras ferramentas, se a sua empresa não é uma empresa que utiliza a Pulses, para acompanhar esse processo, tá? E aí, a gente está num momento, né, um momento muito atípico, né? A gente não poderia deixar de citar esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, dessa pandemia, né? Desse momento que realmente trouxe muitas mudanças, né? E talvez tenha escancarado algumas necessidades que a gente tinha, que a gente ainda tem e que ainda não eram tão importantes ou que não eram essenciais, né? E que agora estão sendo. Então, queria falar um pouquinho com vocês sobre onboarding nos dias de hoje. A gente falou anteriormente sobre pesquisa, né? Sobre mensurar isso. E aí, uma das questões que está em xeque hoje nas organizações são as pesquisas de engajamento. Quando a gente fala em onboarding, quando a gente fala em familiarizar essas pessoas, a gente também está falando de engajamento. Quanto que essa pessoa está engajada na sua organização e quanto que ela se sente à vontade nela, o quanto que ela está feliz, enfim. E muitas empresas ainda têm esse modelo de pesquisas anuais. Essas pesquisas, elas dão um retrato, claro, tem valor aí agregado, mas elas muitas vezes são ditas são colocadas pelas empresas que utilizam como não muito dinâmicas, né? Elas realmente não são dinâmicas, não são acionáveis, né? Então, por exemplo, estou num momento de crise agora e preciso medir como meus colaboradores, como minha equipe está se sentindo nesse momento. Essa pesquisa anual, ela pode te ajudar em outras coisas, ela pode te fornecer informações diferentes, mas ela não vai te ajudar nessa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão mais rápida ou mais ágil, enfim. Então, esse é um ponto que está em xeque, esse tipo de pesquisa que está sendo feito nas organizações, para que elas servem e quais são os modelos que te possibilitam, né, ouvir continuamente esse colaborador. A gente falou que o onboarding ele é um processo, então tem muitas pesquisas que também são um processo aí contínuo, né? Então, a Pulses é uma ferramenta que utiliza essa metodologia de pesquisa contínua, né? De pulsos. E a pergunta que eu faço aqui como um ponto de provocação, né? Quais as ferramentas a empresa que você tem hoje para entender como está a satisfação
e o engajamento e a performance dos colaboradores da empresa. Então, talvez você não utilize posts, talvez a sua empresa não seja uma empresa, enfim, que está olhando para isso agora, mas quais são as ferramentas que você tem? Você tem uma pesquisa, não sei, elaborada em algum formulário que você envia um e-mail, você vai até o colaborador, se a sua empresa é uma empresa menor, você vai até o colaborador e faz uma pesquisa lá com ele. Enfim, quais são as ferramentas que você tem para olhar para esse processo, pensando nesse mundo que é um mundo dinâmico, que é um mundo, né, onde as coisas mudam muito, onde novas gerações estão entrando no mercado de trabalho e são gerações que exigem muito mais feedback, exigem contato mesmo, né, e questionam e tudo mais. Então, como que a sua empresa tem se estruturado e quais são as ferramentas que ela tem hoje para medir essas coisas, né? Para olhar para essa satisfação, para esse engajamento do colaborador e tomar atitudes e elaborar ações. Então, essa é a minha provocação, esse é o meu questionamento. Tem alguns materiais que podem ajudar em elaboração de pesquisa e certamente tem também ferramentas no mercado que podem auxiliar você na sua empresa, dependendo de que momento você está e de como que é a sua cultura, né? Eu trouxe uma frase que eu gosto muito, que inclusive está no site da Pulses, eu utilizo em bastante materiais, que fala: tudo que está relacionado às pessoas deveria ser medido continuamente. Fala muito sobre o que a gente acredita aqui na Pulses, né? Traduz muito bem e é isso, assim, quando você pensa que as pessoas são o maior ativo da companhia, né? Quando você tem uma filosofia de people first, que as pessoas vêm em primeiro lugar, medir como que as pessoas estão se relacionando com a sua empresa, como que os líderes estão gerindo, né, liderando, faz muito sentido, faz total sentido, principalmente quando a gente olha para onboarding, pensando em reter talento, pensando em deixar as pessoas mais satisfeitas, mais dentro do fit cultural e tudo mais, tá? Então, trouxe essa frase para ilustrar aqui um pouquinho. E chegamos ao fim. Gostaria de agradecer imensamente vocês que ficaram até o fim aqui comigo. Nosso tempo estourou, né? Eu já estou aqui há 1 hora, eu acho, com vocês. Então, eu vou deixar meus contatos. Vocês conseguem me encontrar no LinkedIn. Também conseguem me encontrar nesse e-mail mariana.scheffer@pulses.com.br. O nome é um pouquinho difícil, né? Mas vocês conseguem me encontrar lá. Então é Scheffer, SCHAFFER, @pulses.com.br. E vocês conseguem me encontrar nessas redes por esse contato. Eu estou super à disposição. Se você não gostou de alguma coisa, se você quer conversar, se quiser aprofundar alguns detalhes dessa apresentação, sinta-se muito à vontade. Eu vou ficar muito feliz de pensar aí esse processo de onboarding na sua organização. Muito obrigada a todos que tiveram e a todas que tiveram aqui comigo até agora. E a gente se encontra nos próximos webinars. Esse webinar vai ficar gravado para quem quiser assistir depois, então você pode compartilhar com aquelas pessoas que, por um acaso, não conseguiram estar aqui hoje com a gente. E compartilhe com quem você achar que pode se beneficiar desse webinar, desse material. E a gente se encontra nas próximas. Abraço e até mais!